foi bem lida, não só além do problema de vista, porque ela está mal copiada. Minha intenção era ler somente 2 tópicos, por isso que eu não me dediquei muito a aperfeiçoar. Mas você percebe a sensibilidade de uma educadora, acho que ela não foi mãe, ela foi muito voltada para os aspectos culturais, Amélia Rodrigues, na sua passagem aqui na terra, aqui na Bahia, mas ela vem com objetividade tratar de um assunto com a sabedoria de um espírito já desenvolvido. E qual é o grande desafio nosso, não é esse? Como lidar com os nossos filhos? Como lidar com os nossos descendentes? Como lidar na família diariamente? E esses aconselhamentos espirituais nos levam a ter a preocupação de assim, analisar até onde nós poderemos entender, perceber a gravidade da nossa responsabilidade. Certamente que esse é um tema, falar da família, sobre esse aspecto educacional, sobretudo o aspecto educacional, ele entra muito desses aspectos da psicologia, e isso é um tema para quem é do ramo, não é o meu caso, sinceramente não é o meu caso. Eu fiquei até em dúvida como abordar isso, em que pese saber que todas as pessoas indistintamente sempre encontram uma forma de direcionar a vida da sua casa, da sua família. Começa que nós herdamos dos nossos pais, da nossa família, da convivência, herdamos aquilo que eles nos transmitiram e que nós tivemos a capacidade de aprender de bom ou mesmo aquelas coisas não boas. Isso que herdamos, nós implantamos, utilizamos na construção da nossa família, na criação dos nossos filhos. Naturalmente, fazendo a censura no bom sentido daquilo que não gostamos, nos lembrando do que recebemos dos nossos pais que não nos agradaram, que achávamos que poderia ser diferente, acrescentando aquilo que o nosso bom senso ou que o nosso discernimento achou que deveria implantar, que deveria introduzir na criação dos nossos filhos, e assim cada um vai conduzindo a sua família, cada um vai vivendo a sua vida familiar, oferecendo o que pode da melhor forma possível. Isso falando em média, em regra geral. Sabemos que existem os desvirtuamentos, como existem também as excelências. Entretanto, sabemos que isso só não vale, porque como nos diz Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, num dos seus livros, o lar constrói o homem, a escola forma o cidadão. Sabemos que da família a criança passa para a escola, e hoje cada vez mais cedo, e essa interação, ou melhor, a escola é como se fosse uma continuação, que de certo modo traz retornos para a família, e nesta convivência vai se construindo, como diz a Joana de Ângeles, construindo o homem, formando o cidadão para jogar, para atuar na sociedade e oferecer à sociedade, ao meio social em que ele vive ou vai viver, oferecer aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele tem para contribuir com essa mesma sociedade da qual ele faz parte. Mas vemos também que essas experiências são dolorosas muitas vezes. E o mundo atual nos mostra, como sempre foi em todas as épocas, mas ele foi e agora continua, nos mostra que os dramas da humanidade continuam muito grandes. E a humanidade ainda não encontrou um caminho mais equilibrado, mais sereno, a fim de transitar para estágios melhores. As contradições são muitas. Vemos aí, não só em nosso país, não só em nosso estado, não só em nossa cidade, mas em toda parte, os crimes se multiplicando, as aberrações acontecendo. Naturalmente que ao lado das grandes realizações, dos grandes feitos, dos momentos confortadores que atestam o grau, digamos assim, de humanidade das pessoas. Então entra cada vez mais em evidência esse aspecto educação.
Porque assim dizem os educadores. Eu não ousaria lançar conceitos, apresentar ideias, porque também não sou educador, não sou do ramo, como se diz, e não conheço os meandros desta ciência, que é a educação e arte, e a educação também, para poder emitir opiniões, não só em relação ao lar, não só em relação às pessoas, com relação à família. Cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua forma de ver, ou viveu a sua experiência. Pode não ser melhor, mas é que foi possível. Mas quanto à educação propriamente dita, devemos buscar aqueles que sabem, sobretudo aqueles que têm informações além, inclusive, da educação convencional. E eu me lembrei de um mestre da educação espírita, Rubens Romanelli, autor do livro Primado do Espírito, que foi o tema do último Congresso Espírita da Bahia. Nas páginas daquele livro luminoso, ele tem mensagens assim que são curtas, umas maiores, outras menores. Foi um ajuntamento de coisas que ele escreveu, coisas que ele produziu. Tem uma que ele diz assim, que fala instruir e educar. E ele faz uma análise, começa fazendo uma análise, um estudo que ele chama de etimologia, né? Etimologia das palavras. E vai buscar o significado de instruir, vai lá na raiz, desde o latim, desdobrando, explicando como se faz, toda a evolução, os significados em épocas diferentes, para chegar, enfim, ao significado que mais se usa hoje. Enfim, dando aquela ideia de ajudar ideias, enfim, instruir significa ajudar ideias, dando ideias assim, de ajuntamento de conhecimentos, ou seja, acúmulo de conhecimentos. Mas ele argumenta, sim, a instrução, o instruir, fazem as pessoas progredir, sim, faz progredir. Mas o acúmulo de conhecimentos, por si só, pode transformar uma pessoa numa enciclopédia de conhecimentos, mas não cria o gênio, não forma o gênio. Enquanto que educar, e ele entra também no desdobramento dessa expressão educar, para, na síntese de tudo, dizer que educar quer dizer dar luz à ideia, ou dar a ideia à luz, mais ou menos isso. Trazer para fora, trazer para dentro. Enquanto que instruir significa trazer de fora para dentro, são conhecimentos que vêm de dentro, de fora para dentro. Educar é tirar de dentro para fora. O educar tem esse significado, é fazer brotar aquilo que vem de dar luz. E aí ele associa ao processo, ao sistema, ao método utilizado muito bem em cerca de 500 anos de Cristo pelo mestre Sócrates na sua chamada maiêutica, o método chamado maiêutica, aquela velha história do conhece-te a ti mesmo, mas que Sócrates procurava buscar nas pessoas, tirar delas aquilo que elas podiam oferecer, para a partir daí ele transmitir conhecimentos. Então Romanelli, nesta página que não é grande, mas é luminosa, ele nos dá instruções, nos dá uma ideia do que significa instruir e educar. Então, nessa acepção de educação, ele nos mostra a grandiosidade que é você tirar para fora, trazer para fora aquilo que é, no caso da criança, que a criança tem, respeitando naturalmente o tempo de cada um. Aí os professores, né, professora Deni, que bem sabem disso, respeitando, sem violentar a cada um, respeitando a condição de cada um, o tempo, por aí vai. Nesta página ele nos oferece uma pérola, digamos assim, uma síntese que quer para retratar tudo isso. Eu escrevi para não errar. Alguém disse: o educador é o jardineiro e o educando é a flor. É a flor cujo perfume é a ideia. O educador é o jardineiro e o educando é a flor cujo perfume é a ideia. Ora, a flor só deixa exalar o seu perfume depois que desabrocha. Aí está a ideia do tempo, né? Do tempo devido.
não se pode violentar, não se deve forçar a barra, como se diz. Quer dizer, o jardineiro não pode forçar, ele tem que ter sensibilidade para cuidar da sua flor. Esperar que o botão desabroche, aí sim o perfume aparece. É uma metáfora, digamos assim, mas que dá o sentido do que o educador de peso nos apresenta para nos indicar o significado e a importância da educação. Por que eu estou falando da educação? Até porque o tema pede educação. Porque não podemos entender a educação restritamente à família, à criação familiar. Lembremos da citação de Joana de Ângeles sobre o cidadão, sobre o homem e o cidadão. Então isso me remete a uma outra educadora de peso também, no seio da doutrina espírita, que se chama Dora Encontre, lá de São Paulo. Tem um livro de Dora, um livro que ela produziu, digamos assim. Ela, por ocasião do bicentenário de Kardec, do nascimento de Allan Kardec, que foi em 2004, no início, por aí, no final de 2004, início de 2005, ela lançou um livro que vai buscar a vida de Kardec, não Kardec propriamente dito, Hippolyte Léon Denis Rivaio, o pedagogo. Antes dele estruturar a doutrina espírita, de codificar a doutrina espírita, Kardec viveu cerca de 30 anos como pedagogo, como educador. Aí tem aquela história, né? Ele foi discípulo de Pestalozzi, absorveu intensamente os métodos, a filosofia, as ideias do seu velho mestre, que por sua vez ele bebeu essas experiências de Jean-Jacques Rousseau, que foi o grande inspirador, e que por sua vez foi atrás de outros educadores do passado, chamados Comênios, e por aí vai. É uma cadeia de homens, de pensadores, de mentes ilustres, que mais do que simples professores, mais do que simples educadores no sentido assim, mais simples, mais comum, foram grandes pensadores da educação. E que, por idealismo, foram oferecendo as suas ideias e uns absorvem. É a tocha que vai passando de mão em mão. Kardec recebeu essa tocha de Pestalozzi do convívio direto. E quando retorna à França, essa é a preocupação de Dora, de nos mostrar, ele já, com cerca de 24 para 25 anos, ele já escreve obras e apresenta obras didáticas, um livro consta de tradução de obras didáticas dele, apresenta obras propondo reformas. A educação vivia, na França, na época, vivia os seus altos e baixos. E uma equipe, um grupo de educadores como ele, Kardec, sofrendo a influência de Pestalozzi, lutavam para as transformações educacionais por métodos modernos que levassem, sobretudo, em consideração estes aspectos do educador que busca de dentro e vai tirar de dentro. Pestalozzi trabalhava nessa linha, segundo afirma, onde ele buscava assim, induzir as crianças a trazerem as suas experiências, enfim, a buscar em cada um aquilo que ele tinha para oferecer, e não as coisas virem de fora e serem transmitidas e empurradas goela abaixo. Então, ao ver isso, a gente percebe que Kardec passou 30 anos, meus irmãos, ninguém imagina isso, 30 anos nessa luta, enfrentando as maiores dificuldades. E aí veio o argumento de Dora. Todo esse acervo, toda essa experiência pedagógica profundamente enraizada num ideal superior, ele transfere para a doutrina espírita na condição de codificador. E não é difícil nós observarmos isso. Quando a gente vê as narrativas, valendo o Livro dos Espíritos, que é um livro filosófico, essencialmente a fonte da filosofia da doutrina espírita está ali. É um livro filosófico, mas como nos diz a própria Dora e como nos fala Herculano Pires, um livro filosófico e pedagógico, intensamente pedagógico. Então nós, quando vemos os comentários de Kardec, acrescentando as respostas dos espíritos, os esclarecimentos que ele nos traz, percebe-se o pensamento do educador vivo e forte. Tem uma questão no Livro dos Espíritos
que eu sempre me afeiçoei a ela, e que de imediato assim não tem nada a ver com a educação, é trabalho, na lei do trabalho. Vou dar uma de imitador de Divaldo aqui, de Marcel Mariano. Questão 685. É difícil, eu não tenho memória para guardar, mas essa questão é guarda. Questão 685 e o desdobramento. Nessa questão, ele vai fazendo perguntas aos espíritos a respeito das questões do trabalho e do repouso e tal, das questões mais enfocando o aspecto social, digamos assim. E o velho chega um determinado momento e pergunta: e as pessoas idosas? Como fazer com as pessoas idosas quando não podem mais trabalhar? Os espíritos respondem que é necessário que aí aqueles mais cabem aos mais fortes, os saudáveis, trabalharem para suprir as necessidades dos mais velhos, já que eles não podem trabalhar. Então, Kardec desdobra isso aí num comentário. A resposta dos espíritos é curta, mas o comentário dele se estende. Meio assim. O que é que ele diz assim? Ele aborda essa questão e dizendo que é preciso, é uma questão que sempre existiu, como existe hoje. Hoje o mundo está vivendo esse momento com muita ênfase. Ele diz o seguinte, que os próprios especialistas da economia, em economia, tentam solucionar esse problema através das leis de mercado, negócio de produção, o equilíbrio entre produção e consumo, coisa mais ou menos desse tipo, oferta e consumo. Entretanto, nem sempre as pessoas, mas há os momentos em que mesmo havendo esse razoável equilíbrio, não há emprego para as pessoas. Então não adianta dizer trabalhe se as pessoas não têm fonte de trabalho. Então geram essas dificuldades. E essas tentativas de solução nem sempre trazem resultados positivos, porque há os momentos em que o desemprego realmente há. E ele diz: só há uma forma efetiva de estabelecer o equilíbrio disso, usando a educação. A educação, por que a educação? Ele acha que a educação verdadeira, aí ele tem uma expressão que é muito forte, muito interessante. Não a educação forjada nos livros, não só, mas a educação moral. Mas não só essa educação moral forjada nos livros, aquela educação que modifica hábitos, aquela modificação que proporciona a mudança do caráter, porque o caráter se modifica, sabe-se que o caráter é o resultado de hábitos repetidos, praticados, incorporados na vida das pessoas. E mais ou menos ele segue nessa linha, dando ênfase a esse aspecto da verdadeira educação. Aí ele diz: porque o homem educado se torna um homem ordeiro e previdente. E quando o homem não é educado, a desordem prevalece. E não é isso que a gente vê aí? E a imprevidência se estabelece. Nós podemos tirar isso pela nossa própria vida. Quando nós somos desorganizados, quando nós não nos organizamos a partir de um processo de tomada de consciência de como devemos conduzir a nossa vida, nós, além de desarrumarmos nossa vida, nós, no momento, vamos desarrumar lá na frente, porque não somos previdentes. E aí se estende isso para a sociedade. Ele diz: quando os homens não são quando existem, as pessoas não são efetivamente educadas, quando não se aplica uma educação de caráter de efeito moral, que promove transformações, a todo instante a sociedade está recebendo milhares e milhares de jovens que só vão construir o quê? Vão fazer o quê? Mais desequilíbrio, promover mais desequilíbrio. É isso que é o mundo de hoje, não é isso? Que é o homem que não é moralmente está equilibrado, ele vive as coisas, segundo os critérios contrários àquilo que se espera para uma sociedade melhor, ou seja, o cidadão verdadeiro. Recentemente eu vi, foi agora nessa semana, eu me arrependo de não ter lido, foi na internet, mas a notícia dizia assim: as estatísticas da ONU, e agora eu vou fazer aqui uma correção, que eu informei errado a nossa irmã dele. ONU é a Organização das Nações Unidas. Uma pesquisa, se não me engano, da ONU, dizendo o seguinte, que eles fazem essas pesquisas. Estatisticamente, a fome diminuiu no mundo nesses últimos anos. A meta já está numa situação bem melhor até 2015, e já mais ou menos já se atingiu isso. Entretanto,
As riquezas produzidas pela humanidade terrestre estão cada vez mais concentradas na mão de poucos. As desigualdades econômicas, os desníveis econômicos e sociais são muito grandes, são muito maiores. A concentração de renda é muito maior. Sabemos que quem manda no mundo hoje são os conglomerados financeiros, é o mercado financeiro, que domina governos. Antigamente os governos geralmente eram mais fortes, hoje os governos, na maioria das vezes, são dominados pelos grupos poderosos que manipulam, né, com essa facilidade uma fantástica dos meios de comunicação, etc, etc. Eles dominam tudo. Então os meios financeiros dominam o mundo no egoísmo terrível, essa vontade de ter mais, de acumular e de viver explorando a miséria dos outros. Por quê? A produção da humanidade, me perdoe eu tenho desviado um pouco para esse aspecto, mas são coisas que a gente precisa estar atento. O que é que se diz? Cada vez mais o mundo produz, o Brasil cada vez mais produz grãos. Outros países também produzem muitos grãos. Em compensação, quando você menos espera determinados produtos, como milho e tantos outros, sobem estupidamente de preço. Por quê? Esses grupos financeiros, através de mecanismos comerciais sofisticados, se apropriam destas reservas, desses estoques, e guardam para especular no mercado financeiro. Então, enquanto muitas vezes, digamos assim, um exemplo, digamos que nós aqui tenhamos produzido algumas toneladas de milho ou de feijão e tenhamos vendido para um grupo desse. Eles compraram todos e guardaram. Ao invés de repassar o mercado para poder ir para os supermercados, para chegar na mesa do consumidor, eles retêm. O ano que vem não tem produção. Então, e que aquela produção que foi vendida? Está guardada. E permanece guardada por mais tempo, esperando que os preços vão lá para cima. Isso é um retrato do que? Destes homens, dessas criaturas que ainda existem no mundo, esse mundo que nós estamos dentro dele, do qual nós fazemos parte, que ainda se conduzem pelos princípios do egoísmo. E é exatamente o egoísmo a grande chaga. Nós vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a maior chaga da humanidade a ser combatida e corrigida chama-se o egoísmo. Mensagem de Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo. É a grande aniversário a ser combatida. Por então, nós verificamos que Kardec, voltando ao trabalho de Kardec, que ele apresenta no Livro dos Espíritos, no desenrolar dos seus comentários, fortes referências à necessidade da educação, da verdadeira educação. Por quê? Quer dizer, porque tem lógica, porque a revelação dos Espíritos é nessa linha da reformulação do homem, da transformação do homem. E nada melhor que uma pessoa experimentada, vivida, sobretudo sobre o aspecto do ideal alimentar, trabalhar no curso dos anos como Kardec, para pegar tudo isso e transformar isso em algo compreensível para nós. Interessante, dois aspectos na vida de Kardec foram fundamentais para ele se tornar o grande codificador da doutrina espírita: a condição de pedagogo excelente, excepcional, e o conhecimento que ele tinha sobre o magnetismo. Pedagogo para esses aspectos de como nos orientar através da doutrina espírita na condução das nossas vidas, na condução da vida das nossas famílias. E magnetismo para tratar dos aspectos espirituais, das relações espirituais. Tem o livro dos médios aí, o magnetismo tem um efeito enorme. O conhecimento que ele tinha, que ele passou a ter, utilizado do magnetismo no trato da mediunidade, da relação, da comunicação de espíritos desencarnados e encarnados. Então a educação é fundamental. Por quê? Porque nós, além de criaturas que vivemos no meio social, além da família humana, no aspecto da família, essa célula que compõe a sociedade, além da sociedade como um todo, antes e mais e além de tudo, nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, nós somos convidados a uma permanente aprendizagem. Então a educação que vem, o sentimento de educação que vem através desses mestres, é nos dizendo que não é somente educar o filho, não é somente reeducar o familiar, o parente, é nos autoeducarmos também. É um processo também de autoeducação.
Todos nós somos aprendizes. Todos nós precisamos de encontrar a melhor forma de aprender para nos transformar. E esses grandes educadores que adentraram a doutrina espírita, eles têm contribuído muito em alimentar dentro da doutrina este papel de educação, no sentido mais alto. Aí voltemos a Dora Encontro, que nos diz o seguinte: Kardec desencarnou em 1869. As mudanças pelas quais ele tanto lutara bem antes, quando deixou de ser professor. As mudanças pelas quais tanto lutaram, inclusive ele propôs oficialmente, fez propostas para a reforma do ensino na França, que não foram aceitas, não foram aprovadas. Essas reformas, de alguma maneira, aconteceram depois que ele desencarnou, bem depois. Aí entraram as contingências políticas, uma série de coisas. Anos depois. E, coincidentemente, foi formada em Paris uma comissão, chamada Comissão de Ensino Parisiense, mais ou menos assim o nome, voltada para implementar ideias novas e fomentar um trabalho novo de educação. Seis pessoas formavam essa comissão que implementaram esse trabalho. Desses 6, 5 eram espíritas do grupo de Kardec. Você vê o que é a influência do idealista e do educador. E esta comissão que implementou esse trabalho de desenvolvimento, de renovação do ensino lá em Paris, se estendeu depois por toda a França, tornou uma instituição nacional. E aí me recordo que quando a gente lê a biografia de Leon Denis, pouco mais na frente, nos anos, uma das grandes tarefas, uma das grandes lutas de Leon Denis, determinada fase da vida dele, foi participar da comissão de ensino, dessa comissão, na região dele, onde ele morou. E uma das coisas que ele fazia era sair por várias cidades, fundando escolas e bibliotecas, que era através dessa liga, chamava Liga de Ensino. E ele, do jeito de onde ele exercitava aí o seu verbo, a sua oratória fantástica. Ele estava se preparando para ser a figura maior da doutrina espírita pós-Kardec. E dentro dessa sua preparação estava esse trabalho no campo social da educação. Ele não era um educador, mas ele trabalhava na organização dessas instituições e prestou um imenso serviço. Então a gente percebe que a influência do educador Allan Kardec foi poderosa na estruturação da doutrina das obras espíritas, na influenciação da condução das tarefas, das lutas, dos embates da doutrina na sua fase inicial, e se irradiou por toda parte. Se nós viermos para o Brasil, vamos ver que pouco tempo depois, no início do século XX, um grande educador se estabeleceu exatamente lá no interior das Minas Gerais, na católica e tradicionalista Minas Gerais, numa cidade desse tamanho. Eurípides Barçanufo criou o primeiro colégio espírita do Brasil, chamado Allan Kardec, corajosamente, enfrentando todas as dificuldades, fundamentado nesses valores, nesses princípios, todos eles, pelos quais Kardec lutava, de uma educação diferente, da educação não só do ser humano, da criatura encarnada, mas do espírito, voltada para despertamento e trazer para fora as potencialidades deste ser que não começou ali no berço. A criança de 2, 3 anos hoje que está recebendo as instruções, por mais avançadas que sejam elas para orientá-lo, na verdade, essas instruções só terão um melhor êxito levando em conta a condição de que ali está um espírito reencarnado e que precisa, o que é que vai tirar de dentro dele, dentro da filosofia desses grandes pensadores. Depois verão tantos outros, né, que estão aí em voga. Mas o que é que vai trazer dele? São as reminiscências, a reminiscência do espírito da caminhada que vem até aqui. O que é que disse Jesus? O espírito sopra onde quer. Não sabemos de onde ele vem, nem para onde vai. Sabemos que ele está encaminhado. O que vem da carne é carne. Então ele sabia que o corpo físico, quando ele conversa com Nicodemos, ele sabia que o corpo físico, ele dizia, sabemos que vem dele. Quando ele fala, é necessário nascer da água e do espírito.
Nascer da água, sim, porque a água é o símbolo material, nascer do corpo, do ser material, da origem das coisas. A água simbolizava a origem das coisas. E do Espírito, nascer do Espírito agora. O que vem da carne, a gente sabe de onde vem. O Espírito não sabemos. Então é dentro dessa ideia que a doutrina espírita deve, eu sempre procurar, os pensadores da doutrina espírita, sempre, aqueles estudiosos, como o caso do Dorian Contra e tantos outros, investiram visando resgatar de cada criatura aquilo que ela tem de bom. É claro, aí entra um outro aspecto. Bem, mas as crianças, aí entra no outro aspecto dessa palestra, limites. As crianças revelam tendências, muitas vezes, que não são muito saudáveis. E aí os pais vão fazer o quê? Devem deixar rolar? Aí todos nós sabemos o que deve, cada um sabe do seu jeito o que deve fazer. Se deve dar corda, se não deve, se deve estabelecer limites, se não deve. E sabemos que toda boa orientação diz que deve estabelecer limites. A maneira como varia de pessoas para pessoas. Aí entra a psicologia infantil em larga escala hoje. Mas o certo é que também sabemos que, por ser exatamente espíritos viandantes de longas jornadas, além das virtudes naturais, trazemos as nossas más inclinações. E aí que é preciso as corregendas. Aí que é preciso estabelecer os limites, conforme as tendências mais infelizes ou menos felizes, ou menos infelizes. Então nós percebemos que, acredito que mesmo a educação desses homens que não eram espíritas antes de Kardec, mas percebiam de fato que era preciso investir no íntimo das pessoas, tirar de dentro. A própria Dorian Contra, ainda reforçando, porque a gente tem que se basear naqueles que são os nossos mestres, os nossos exemplos, nos diz que ainda no início do século XX, final do século XIX, fim do século XX, houve um exemplo extraordinário dentro de um movimento espírita chamado Anália Franco. Anália Franco foi uma mulher que lá em São Paulo, ela era feminista, abolicionista e também vivia, digamos, e fazia esse trabalho social. Ela criou em São Paulo, nesse período, ela deve ter desencarnado por volta de 1920, por aí, ela teve cerca de mais de 100 abrigos em todo o interior, em vários lugares do interior de São Paulo, abrigos para jovens, adolescentes, crianças, adolescentes, sobretudo dando apoio às crianças oriundas das fazendas, filhas da escravidão, dos ex-escravos, abandonados nas fazendas, porque com o final da escravidão houve muita gente sem ter para onde ir, sem eira nem beira, apoiando essas crianças, dando abrigo, dando educação e educação moral, ensino da formação espiritual e também oferecendo o aprendizagem de profissões. Foi algo que gerou destaque até nos meios políticos de São Paulo, na época que você disse. Por quê? Porque era uma ação social efetiva, mas voltada sobretudo para educar o espírito reencarnado. Então não se pode conceber, nós que estamos na casa espírita e que conhecemos o esforço dessas grandes figuras de todo o passado, espíritas ou não, mas voltadas para o bem da humanidade, e nós que temos o privilégio, eu digo privilégio entre aspas, mas que temos a bênção de conhecer os ensinamentos dessa doutrina que está aí para todo mundo, nós sabemos que o espírito é portador de tantos recursos e que a prioridade é o espírito, encarnado ou desencarnado. Então o grande investimento, valorizando os esforços dos grandes educadores, é aproveitar esse acervo e enriquecer com a preocupação de imprimir os chamados valores morais, em renovação de valores, em ensinamentos que venham a modificar as tendências. Existe aquela frase famosa do Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para dominar suas más inclinações. Esse é o desafio. Como lutarmos para vencermos as nossas más inclinações? Nós estamos num mundo de expiação e provas. A doutrina espírita é uma doutrina de esperança. Ela nos fala que existe um objetivo a ser alcançado. Ela nos fala que nós somos
seres viandantes, viajores do universo. Estamos vivendo uma experiência agora dentro do nosso padrão de evolução atual. E foi o que é que se fala sobre a Terra, planeta de expiação e provas, nessa transição, nesta luta para vencer as adversidades, para vencer as más tendências, digamos assim, e construirmos uma condição de planeta, para que se transforme em planeta de regeneração. O que é que caracteriza o planeta de regeneração? O planeta que deverá ser habitado por criatura, por espíritos voltados para o bem. Não espíritos perfeitos. Os espíritos perfeitos as suas moradas são em mundos mais elevados, mais sutis. Mas o mundo de regeneração é onde o mal já não prevalece sobre o bem. É onde o bem já prevalece sobre o mal. Onde criaturas ainda têm coisas a corrigir, nós temos coisas a corrigir, temos mais limitações a vencer, mas nós somos voltados para o bem. Aí a literatura espírita nos oferece, através de dois escritores, de Chico e de Edgar Mono, e Chico, na verdade, é escrito por Emmanuel, aqueles livros Exilado da Capela e A Caminho da Luz, que nos conta a experiência dos capelinos, que na verdade foram os nossos mestres no início da evolução da humanidade aqui na Terra. Certo? Estamos nessa caminhada. Pode ser utopia para uns, ficção para outros. Nós, se somos espíritos, acho que devemos avaliar com critério, não aceitar de qualquer jeito, mas usar o nosso discernimento, usar os critérios da avaliação, já que acreditamos que somos espíritos imortais, e mergulhar, refletir sobre esses ensinamentos. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa caminhada. Então, somos crianças ou não? Me permite então não estar dentro do tema, no aspecto mais específico da criança, mas nos coloquemos como crianças espirituais, que muitos de nós ainda somos. Nos coloquemos na condição de aprendizes de espiritualidade, na condição de seres que estão em evolução. Precisamos aprender muita coisa boa, muita coisa assim que nos enriqueça, aprender a renunciar. O nosso querido Rubens Romanelli, nesse mesmo livro, traz lições maravilhosas. E aí, para quem tem interesse, para quem tem curiosidade, sobretudo os educadores, ele quando lá ensinando em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na década de 50, mais ou menos, 50 e poucos, aparecem lá vários resumos, mais ou menos, de várias das conferências que ele fez como paraninfo das cidades ginasianas da época. Ele foi convidado em 52, 53, 54, por aí. E é uma preciosidade aquelas palestras dele. Aí você vê a palavra do sábio, ele espírita. Ele fala para jovens, naturalmente católicas, na sua maioria, e protestantes talvez alguns, já que a Minas Gerais era muito católica, mas devia ter protestantes também. E o que é que ele fala? Ele fala de espiritualidade, assim como o Padre Zezinho faz nessa música. Fala com grandeza de espiritualidade. Na mensagem que ele transmite, não é a mensagem do sábio, do poliglota, ou do, digamos assim, do educador, do homem com muitos conhecimentos, do intelectual. A mensagem do coração. Ele fala para a alma, quem quiser que leia para ver. Ele fala para o íntimo das criaturas, procurando promover a condição de espírito que são para o enfrentamento da vida. Naquelas palestras a gente percebe, lá por naquela fase, nitidamente, sobretudo de uma que ele fala assim, vias de liberdade, percebe-se que ele está ainda sob a influência, certamente todo mundo estava, como naquela época todo mundo que devia estar, ainda sob as influências, os impactos dos efeitos da Segunda Guerra Mundial. E ele se dirige àquelas jovens como construtoras de um mundo novo, mostrando um mundo novo, desafiador está pela frente. Vivendo a era apocalíptica estava, digamos assim, em desenvolvimento. Era necessário preparar-se para construir um mundo novo. É nessa linha de raciocínio. E ele mostra as vias de liberdade e volta e fala sobre esse aspecto de trazer de dentro os valores. Minhas filhas, vocês não precisam sair e longe buscar, digamos assim, as referências para poder cumprir a sua missão. Entrem em vocês mesmos.
tragam de dentro o que vocês têm e encarem o mundo para servir a humanidade, como educadoras que seriam no futuro. É nessa linha de raciocínio. Ela fala, sede simples, numa outra que sede simples. Ele centra toda a sua palestra numa outra pregação que ele faz, ou numa outra conferência que ele faz, falando sobre isso, centrado nessas expressões, nessas duas palavras, sede simples, e mostra por quê. Aí quando a gente vê isso, vê assim, mais que o educador, está ali o espiritualista. Mais que o espiritualista, está sobretudo o cristão verdadeiro, e especificamente está o espírita, mas transmitindo não noções de religião, transmitindo o sentimento de religiosidade. Isso é que é importante. Religiosidade que alcança a todas as criaturas, que toca o sentimento e o coração de todas as criaturas. Então, meus amigos, a gente percebe, se for observar, nós em toda pessoas mais conceituadas ou não, mais destacadas ou não, agem dessa forma, oferecem do que tem. Grandes educadores, quem não teve, cada um de nós que for olhar, refletir, vai lembrar no nosso passado, no nosso período de infância, aquele educador que nos marcou, aquela professora que nos marcou, não pelos ensinos, como diz o Romanelli, não pelo que ensinei para vocês, mas sobretudo por aquilo que nasceu de mim, do meu coração para o de vocês e de vocês para o meu. Ele faz umas referências tão bonitas, vale a pena ler. Assim é que a gente pode entender a noção, digamos assim, de educação mais ampla. Naturalmente não podemos esquecer que os limites é necessário que haja, como diz, porque somos criaturas em evolução, com as nossas dificuldades, as nossas deficiências. É preciso haver correções, sim, o mundo mostra que é preciso fazer isso. Mas vemos que tudo isso existe, tudo isso nos toca, tudo isso nos envolve, nos provoca, porque sobretudo tem uma razão, uma raiz bem maior, que se chama o Evangelho de Jesus. É em Jesus que nós vamos ver o grande educador, inspirador dessas criaturas todas. Romanelli, Kardec, Eurípides Bassanufo e tantos outros. Ele foi por excelência um educador voltado para a família. Se observarmos o seguinte, o primeiro, assim narram os evangelistas, e parece que é João que diz, a primeira grande, ou melhor, o primeiro destacado feito de Jesus público, no sentido assim de, entre aspas, milagre, foi num casamento, valorizando o sentimento de família, no caso, as bodas de Caná, quando ele transforma a água em vinho. Se não fosse significativo, ele não teria feito aquilo, até porque era uma coisa que a vista, ele observa o sentimento de família, ele atende a um apelo de Maria de Nazaré, a sua mãe. É um apelo, uma mulher que terminou com isso, mas que apelo isso, façam tudo o que ele mandar. Diz para os servidores da casa, façam tudo o que ele mandar. Como que diz assim, é com você e não tem recuo, e ele fez. Ele atendeu. Valorizou aquele momento. Num outro momento, ainda sobre o aspecto de família, quando os seus discípulos estavam irritados e para poder inclusive agradar e protegê-lo, afastaram as crianças, ele deixai vir a mim as crianças. Ele as traz para junto dele, valoriza a presença daquelas crianças e diz que o mundo, o reino dos céus é a semelhança das crianças. Então vemos, meus irmãos, que Jesus foi um educador por excelência e sobretudo valorizando esses aspectos mais simples. Num dos seus ensinamentos mais grandiosos, todos são grandiosos, mas um dos que você pode pegar esse ensinamento e ter interpretações sobre vários aspectos que você queira comentar, poderíamos utilizar para esse aspecto da importância do educador, da excelência do educador, a famosa parábola do bom samaritano. A história nós todos já sabemos, né? Todos temos ideia da história do bom samaritano. Então, o que é que ele faz ali? Ele dá o exemplo de caridade. Nós sabemos, caridade na sua expressão maior, né? E o samaritano representa isso. Mas eu quero me reportar o fato, a narrativa que deu origem à mensagem, que deu origem à parábola. Um fariseu, segundo narra, quando é evangelista, para provocá-lo, digamos, para testá-lo, diz:
mestre, o que é preciso? O que eu posso ter necessário para poder alcançar a vida eterna ou entrar no reino dos céus, nessa linha de raciocínio? Ele aí faz o quê? Aquilo, digamos assim, que o educador da escola de Pestalozzi faria, ou então da escola de Sócrates faria. Ele não dá uma resposta imediata, ele diz: o que é que diz a lei? Ele procura trazer do fariseu, trazer daquele homem, extrair dele o que é que você quer, o que é que diz a lei. E ele mostrou que sabia. Amarás o seu teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, e amarás ao teu próximo a ti mesmo. Jesus disse: disseste bem, faze isso e viverás. Mas o fariseu, segundo a narrativa, diz assim: bem, mestre, mostrando que ele era o bambambam, mas mestre, mas quem é? Como é que eu posso saber para quem é o meu próximo? Ele aí desvia a parábola do bom samaritano, aquela parábola do homem que atende, né? Ressaltando os aspectos do religioso. O religioso, os levitas, os homens que deveriam atender ao homem sofrido, ao homem necessitado, não atenderam, mas o samaritano, que era considerado herege, vai e atende. Depois que ele narra toda a parábola, agora voltemos ao fecho da parábola. Ele diz: para você, qual desses três, o levita, o sacerdote e o samaritano, qual desses três é o próximo daquele homem necessitado? Aí o camarada não teve o jeito de dizer: não, o samaritano, faze isso, faze também isso, deverá. Questão do mestre, do mestre maior: faze tu isso, não é? Aí voltamos à mensagem de Romanelli: instruir ao ensinamento e educar. O fariseu mostrou que era um homem instruído, sabia na ponta da língua, como se diz, sabia de cor salteada as letras dos livros sagrados do Velho Testamento, sabia tudo, as leis, e desfiou, mas não era um homem educado para amar, não tinha educação no seu íntimo, não tinha a consciência do que é verdadeiramente amar. E Jesus fez lembrar ele com essa parábola que amar é algo muito, muito simples, mas que requer que a pessoa não traga de fora somente, guarde e acumule na sua mente, mas que exercite e vivencie dentro, a partir de si mesmo, para consigo próprio e para com o próximo. Meus amigos, que Jesus nos abençoe e que o amor do mestre, desse grande mestre, permaneça nos inspirando, nos protegendo, nos dando forças para continuar na nossa luta de simples educadores que a vida nos exige, mas que saibamos honrar esse papel que ele nos concede na condição de pais, avó, etc., pais, mães, etc. Muita paz. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Um momento, ainda alguns minutos. Gostaria de fazer. Eu tenho uma curiosidade. Boa noite. Senhor, inicialmente eu gostaria de parabenizá-lo pela excelente palestra. E com certeza nós todos sairemos daqui bem melhor do que éramos antes, porque a cada palestra há uma tomada de consciência, e nessa tomada de consciência há uma reeducação cristã, e por que não dizer, não só cristã, mas para honrar a Deus, o Deus Criador,